faz o esboço, projeta, para você acompanhar melhor, mas essa semana foi uma semana muito atípica, não conseguimos dar conta do que tinha que fazer. E semana que vem não vai ser diferente, graças a Deus, tem coisas muito incríveis acontecendo. Terça e quarta-feira estarei em Brasília, na Baixada de Israel, fomos convidados para um evento muito especial lá, e pode aguardar que tem coisa preciosa chegando por aí, da parte de Deus para a nossa vida, viu? Abra sua Bíblia então, Lucas, capítulo 9, vamos ler versículo 28, até o versículo de número 36. Você está ansioso para receber a palavra de Deus? Está com expectativa? Então, hoje Deus vai te dar uma revelação nova. Hoje Deus quer levar você para um novo patamar de relacionamento, de intimidade. Lucas capítulo 9, verso 28, diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago, e subiu um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou. As suas roupas ficaram alvos e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram então 2 homens, que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo, dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando esses iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E diz o Lucas, ele não sabia o que estava dizendo. E enquanto ele estava falando, uma nuvem desceu, os envolveu. Eles ficaram com medo e, ao entrarem na nuvem, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. E tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Nosso coração é teu, Pai, e eu sei que por causa da tua bondade é que a tua palavra existe, e é pela tua bondade que ela será ministrada sobre nós nessa noite. Como diz a tua sagrada escritura, a tua palavra não volta vazia. Então, que essa noite ela cumpra o propósito do Senhor sobre nós. Pedimos que hoje o Senhor nos edifique, que o Senhor nos console, que o Senhor nos desafie, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos aperfeiçoe, que o Senhor faça prevalecer a sua vontade sobre a nossa vontade. Que hoje a nossa vida se achegue ainda mais para perto do Senhor, para termos uma revelação maior e para a glória do Senhor se manifesta nesse mundo através da vida de cada um de nós. Eu oro no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse texto é conhecido como o texto da transfiguração de Jesus. Talvez está escrito aí o subtítulo dessa perícope, ou dessa parte, ou dessa notícia que Lucas escreveu, que Lucas tem anunciado para a gente. E esse é o momento em que Jesus dá para os seus discípulos um prenúncio do mundo invisível. Este é o momento quando Jesus, ele meio que abre assim as cortinas do céu para que aqueles 3 homens pudessem vislumbrar algo sobrenatural, uma revelação nova, algo que eles ainda não haviam experimentado. Na verdade, o que esses homens experimentam aqui era da verdadeira natureza de Jesus. Aqui, a glória de Jesus, o Jesus glorioso, o Jesus majestoso é revelado a esses 3. São 3 homens convidados, 3 discípulos, Pedro, Tiago, João. É sempre esses 3. É sempre essa trinca de intimidade, é sempre
essa trindade de relacionamento, é sempre esse trio que tem experiências espetaculares com Jesus. Entre todos os discípulos, esses 3 são os que participam, por exemplo, da ressurreição da filha de Lázaro, de Jairo. Esses 3 aqui, eles veem Jesus suando, transpirando, o seu suor de Jesus ali no Getsêmani, suando sangue. Esses 3 têm as condições de ver. Esses 3 aqui, eles têm a condição de ver aquela mulher com fluxo de sangue ser curado por Jesus, só pelo fato dela tocar em Jesus. Esses são os discípulos da intimidade. Esses são os discípulos que sempre estavam com Jesus. Pedro, esse homem que andou sobre as águas, esse homem que fez declarações importantes acerca de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o homem que negou Jesus 3 vezes. Não tem problema você negar, não, Jesus. O bom é que sempre Jesus dá a oportunidade para a gente reatar com Ele. João é o discípulo amado. João é esse homem que olha para si mesmo e diz: eu sou o amado do meu Jesus. Como a canção que nós cantamos, Ele é o meu amado, o meu noivo esperado. Não espere que alguém diga para você que você é um querido de Deus. Tenha essa consciência, eu sou o amado de Deus. João, ele tem essa intimidade de encostar a cabeça nos ombros de Jesus. João é esse cara muito próximo de Jesus. Tiago é irmão de João. Tiago é o primeiro discípulo de Jesus a morrer por causa do Evangelho. Tiago é o primeiro discípulo que coloca a carne em jogo. Discípulo que é discípulo coloca a carne em jogo. Paga o preço por ser discípulo. E uma pergunta que deve surgir para a gente é: o que é que esses 3 homens, por que esses 3 homens são escolhidos sempre por Jesus para estar com Ele? Por que esses 3 homens têm uma intimidade com Jesus que os outros não tinham? O que tem na vida deles que os outros não tinham? E a gente consegue mapear pelo menos 3 coisas muito importantes que haviam na vida deste homem, desses 3 homens, que não havia na vida dos outros discípulos, mas que pode haver na minha vida e na sua vida. A primeira coisa que havia na vida desses 3 homens é que eles eram rápidos para dizer sim para Jesus. Sabe? Entenda isso. Deus tem um compromisso com aquelas pessoas que dizem sim para Ele. Deus tem um compromisso com você quando você diz sim para Ele. Deus tem um compromisso com você quando você diz sim para a palavra dEle. Todo homem, toda pessoa que diz sim para Deus, sempre vai ter uma intimidade diferenciada com Deus. Toda pessoa que diz sim para Deus, sempre vai ter uma revelação diferente da parte de Deus. Todo mundo que diz sim para Deus, sempre vai ter uma resposta de manifestação gloriosa da parte de Deus. Eu quero ser o primeiro a dizer sim para Deus. Se Deus estiver propondo para mim uma loucura, eu quero dizer sim, Deus, pode contar comigo. Eu quero dizer sim em obediência a Deus. Eu quero doar com rapidez, eu quero renunciar com facilidade, eu quero não ficar discutindo com Deus. Então, você deve se lembrar, Jesus convida algumas pessoas, Jesus convidou algumas pessoas para seguir Ele. Algumas pessoas abandonaram o seu lugar, por exemplo, os discípulos abandonaram as suas redes, Mateus abandonou lá o lugar que ele trabalhava, mas teve outro que falou assim: não, Jesus, deixa eu primeiro despedir ali dos meus pais, aí depois eu volto contigo aqui. Deus sempre tem uma resposta sobrenatural para aquelas pessoas que dizem sim para Ele, sem ficar questionando. Eu quero ser essa pessoa, eu luto para ser essa pessoa que me entrega sem resistência, que busca com toda a força, que se rende com facilidade, que se doa, que diz sim para tudo que Deus tem proposto. Essa era uma coisa que existia na vida desses 3 homens. Eles diziam sim rapidamente. A segunda coisa que existia na vida desses homens, é que eles eram envolvidos com a obra de Deus. Observe que esses homens, esses 3, estão sempre envolvidos com coisas sobrenaturais que Jesus realizava.
E quem se envolve com aquilo que Deus está fazendo no mundo, quem coloca a mão no arado, quem olha a dor do outro, quem coloca o coração onde Deus está colocando o coração, quando você se envolve com a obra de Deus, você sempre vai ter uma revelação diferente para a sua vida da parte de Deus. Porque você está se envolvendo, você vai ter mais intimidade, você vai ter uma revelação maior, você vai ser mais profundamente envolvido com a glória do Senhor. Então eles eram rápidos para dizer sim, esses eram homens que eram envolvidos com a obra de Deus. E a terceira coisa que nós encontramos na vida desses homens é que eles não tinham medo de se identificar como cristãos. Eles não tinham medo. Eles eram 3 discípulos que se identificavam. Então Pedro, em um determinado momento, ele se levanta e diz: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É aquilo que Paulo declarou: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho. Se perguntarem se eu sou crente, eu vou dizer que eu sou crente. Se perguntarem para mim se eu participo daquela igreja, eu vou dizer que participo. Se perguntarem se eu dou dízimo naquela igreja para aquele pastor, eu vou dizer eu dou. Eu não tenho vergonha de me identificar com as coisas de Cristo. Eu me identifico como um deles. Eu sou um deles, um discípulo de Jesus. E Jesus pega esses 3 discípulos e os leva para um monte. Por que Jesus faz isso? Jesus leva esses 3 discípulos para o monte para revelar para eles o invisível. Você deve ter a consciência de que o mundo invisível dirige o mundo visível. O mundo invisível governa o mundo visível. O mundo espiritual dá ordem para o mundo natural. O mundo espiritual governa sobre o mundo natural. E Jesus pega na mão desses 3 homens, sobe com eles no monte, e esse é o Monte Tabor. Eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, para que esses homens pudessem ter os seus olhos espirituais abertos. Porque quando a gente tem um vislumbre do céu, quando a gente tem um vislumbre das coisas de Deus, quando a gente tem um vislumbre do sobrenatural, é mais fácil para a gente lidar com as coisas naturais. Perceba uma coisa: se você é alguém que está consumindo mais as coisas da terra, você deve estar com o coração angustiado, você está pesado, você não sabe como vai ser o seu dia de amanhã, você está preocupado, você está perdendo o sono. Mas quando a gente tem um vislumbre do céu, quando a gente tem uma expectativa do céu, quando a gente tem uma revelação do céu, a gente vive de lá para cá. O mundo espiritual, a consciência do mundo invisível, nos dá paz, autoridade e poder para a gente viver o natural, viver o agora. Então, Jesus leva esses discípulos para o monte, e lá Jesus se transfigura. Lá Jesus se mostra para eles. Lá Jesus diz para eles: é esse que eu sou. É esse Deus glorioso. É esse Jesus glorioso. Lá, talvez esses homens não compreendessem direito o que eles estavam vendo, porque você vê aqui que o texto diz que eles estavam sonolentos, eles meio que, Jesus os chamou para um monte, mas eles ficaram ali meio que dormindo, e daqui a pouco eles acordam, e eles têm esse vislumbre do céu. Eles estão meio pegados, assim, é difícil a gente orar, não é verdade? Nós somos como esses caras às vezes, a gente começa a orar e dorme. Alguém aqui é diferente de mim? Tem que empregar esforço, tem que empregar dedicação. Mas Jesus se revela a esses discípulos, se revela como um Deus glorioso, majestoso, poderoso. Irmãos, não se iluda, ninguém matou Jesus, Ele deu a sua própria vida. Irmãos, não se iluda, não foram os judeus, não foram os homens que prenderam Jesus. Ele diz: eu dou a minha vida. Ele abriu mão. O Deus glorioso, Ele abriu mão. Por quê? Porque me ama e porque te ama. É por isso que Ele fez isso. Ninguém toma a minha vida, eu a dou. E quando a gente chega ali em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, 17,
vai nos trazer essa informação. Ele é um invisível, ele é a imagem do Deus invisível. Esse texto está falando de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E quando foi isso? Antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Hebreus capítulo 1, versículo 3 vai dizer que o Filho, Jesus, ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Mais uma vez, um discípulo estava ali, e um discípulo perguntou para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. E ele falou assim: cara, eu estou há 3 anos aqui com você, você não me viu ainda não? É isso. O Filho é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do Filho de Deus. Senhor. Senhor. A gente vai se envolvendo com esse negócio de tecnologia, né? Mas achei. Ele é o Filho, ao esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Pedro, alguns dias atrás, você vai ler aqui, aproximadamente 8 dias atrás, depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. 8 dias atrás, se você vê um pouquinho antes aqui de Lucas, mesmo no capítulo 9, você vai ver que antes aqui, Pedro faz uma confissão para Jesus. Qual é a confissão que Pedro faz para Jesus? Pedro diz assim para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora preste atenção nisso, porque isso aqui é uma chave muito importante para a gente. Pedro, ele tem uma revelação de Deus, porque Jesus vai dizer: Pedro, não foi por carne que você sobre isso, isso veio do céu. Então, pela fé e através de uma revelação, Pedro diz para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. 8 dias depois, o que está acontecendo? Pedro está vendo a glória de Jesus. Por quê? Porque aquilo que você fala por fé hoje, aquilo que você fala por revelação hoje, daqui a pouco vai acontecer na sua vida. Tanto de bom quanto para ruim. Por isso você tem que cuidar da sua matraca. Matraca é outro apelido que deram aí para a boca. Quando eu cheguei aqui em 2005, eu fui morar numa casa aqui no Inocop 1. E nós soubemos, quando nós mudamos para ali, que a pessoa que estava morando ali havia falecido. Aí nos contaram: nossa, esse cara aqui era uma pessoa muito boa, tal. Ele foi trabalhar, subiu numa escada, caiu, foi para o HC, ficou uma temporada lá, depois acabou falecendo. Todo mundo ficou em choque, porque isso aconteceu. Passaram-se quase 18 anos, sábado eu estava conversando com uma pessoa aqui, e a pessoa ia falar assim: eu trabalhei com uma pessoa que fazia isso, e começou a contar a história. Aí eu morei na casa desse homem, eu morei na casa dele. Eu fiquei sabendo que ele havia caído de uma escada e que faleceu depois de passar alguns dias no hospital. E essa pessoa falou assim para mim: olha, e foi incrível, porque na semana que aconteceu isso com ele, a gente trabalhava junto e tinha surgido um trabalho para a gente fazer distante, a gente tinha que viajar até esse trabalho. E ele falou para mim: eu não vou nesse trabalho, eu não vou fazer esse trabalho fora da cidade, não vou fazer. E o cara falou assim: não, qual que é o problema seu? É dinheiro, qualquer coisa eu pago para você, eu pago a volta, a hora que você receber, você me ressarce. Ele falou assim: não, eu não vou fazer isso, eu não posso falar para você, mas eu não vou fazer isso. E terminaram a conversa, vamos para casa. Esse cara que faleceu montou na garupa da moto e falou para o cara assim: essa é a última vez que a gente anda junto. Alguns dias depois, ele cai da escada, bate a cabeça, vem morrer. Pensa se a gente não tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Pensa. Pedro disse:
8 dias antes, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora Pedro, ele tem uma revelação do céu, ele vê a glória. Eu quero propor para você nessa noite, que aquilo que você tem profetizado, aquilo que você tem dito, seja por fé ou por revelação, amanhã vai acontecer na sua vida, daqui a pouco vai acontecer na sua vida. Aquilo que você olha, na verdade aquilo que nós cantamos para Deus, aquilo que nós cantamos para Deus, aquilo que nós reconhecemos em Deus, é aquilo que acontece na nossa vida. Então, tem uma canção que a gente canta, Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, este é quem tu és. A gente diz isso para Deus, e Deus vai executando essas coisas na nossa vida. É um milagre que nós encontramos ali amanhã, é um caminho que estou num deserto, mas Deus está comigo, é uma luz que Deus me dá no meio da escuridão, esse é quem tu és. Irmãos, está chegando a hora de que o milagre da sua declaração vai ser manifesto. Vai estar chegando a hora em que as coisas que você está dizendo por fé ou por revelação, elas vão acontecer. Entenda, tudo aquilo que você canta para Deus, tudo aquilo que você fala para Deus, tudo aquilo que você reconhece de Deus, tudo aquilo que você diz a respeito de Deus, vai chegar um momento que isso vai manifestar na sua vida? Vai. Você canta que Deus é santo, Ele está santificando a sua vida. Você canta que Ele é perfeito, a sua vida está sendo aperfeiçoada. Você canta para Deus que Ele é glorioso, há uma glória vindo sobre a sua vida. Vai ter uma hora que a glória, a perfeição e a santidade que você canta para Deus vai se manifestar na sua vida de uma maneira mais intensa, mais poderosa. Aquilo que declaramos por fé, vamos ver acontecendo na nossa vida. Então Jesus convida esses três. Jesus convida Pedro, Tiago e João. Jesus vai se mostrar, Jesus vai se revelar, Jesus vai se descortinar, Jesus vai abrir o véu, Jesus vai mostrar a sua glória. E por que Jesus faz isso? Jesus não faz isso porque Ele tem problema com afirmação, não. Jesus não mostrou a glória dele para aqueles discípulos porque porque Jesus queria dizer assim, não, eu vou mostrar minha glória para esses homens, para ver se eles acreditam mais em mim. Essa não é uma preocupação de Jesus, essa não é uma preocupação em Deus. Então, às vezes, se você fala para Deus, Deus, mostra isso aqui, Senhor, faz isso aqui na minha vida que você vai provar que você é Deus. Deus não vai fazer isso, Ele não precisa disso. Ele é, pronto e acabou. Se você acredita, se você não acredita, isso é um problema seu. E a gente, às vezes, acha que Deus está buscando adoração, Deus está buscando adoração. Parece que Deus tem um problema, né? Assim, um problema emocional. Eu preciso de gente que me adora, eu preciso de gente que diz que eu sou glorioso, que eu sou poderoso, que eu sou majestoso. Não é assim. Deus não está buscando adoração, Deus está buscando adoradores. É diferente. Quando Deus busca adoradores, Ele está buscando gente com coração, Ele está buscando gente com entrega, Ele está buscando gente que baixa a guarda, deixa, mostra o seu coração para Ele, porque Deus não precisa que você fique lá bajulando Ele. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento revela o seu poder, uma noite revela outra noite, sem discurso, sem fala, não se ouve voz, mas a sua voz recoa. Sai lá fora. Olha os céus, sem nenhuma palavra, você olha para aquilo e fala assim, tu és glorioso, Senhor. Olha que coisa linda você fez. Ele é o Senhor das galáxias, o Deus supremo dos buracos negros. As supernovas brilham para Ele, os cometas o atendem, os luminares brilham a sua glória. Tudo bendiz o nome do Senhor. Deus está buscando adorador, Deus está buscando um coração, Deus está buscando um relacionamento com você, só com você. Então, quando a gente está adorando a Deus, nós não estamos adorando a Deus para o benefício de Deus, na verdade a gente está adorando pelo nosso próprio benefício. Não sei se você já percebeu isso, porque quando a gente está adorando a Deus, dizendo um caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és, algo vai sendo construído dentro de nós,
uma força nova nos pega, um ânimo novo nos alcança. Sabe, nós somos transformados quando nós adoramos a Deus, quando nós falamos para Ele aquilo que nós enxergamos nele. Você tem que falar mais. Tu és grandioso, tu és poderoso, tu és Deus de milagre. Você tem que falar mais essas coisas. Quanto mais você falar isso para Deus, mais essas coisas vão manifestar na sua vida. Sabe, quando você adora, existe alguma coisa sendo construída dentro de você. Você percebe? Você percebe? Você percebe como você já tem uma pessoa mudada? Você percebe como você já não é mais a mesma pessoa quando você conheceu Jesus? Porque todas as vezes que você diz algo a respeito de Deus, Deus vai mudando algo dentro de você, a respeito de você mesmo. Todas as vezes que você fala da grandeza de Deus, algo dentro de você vai mostrando a sua grandeza. Porque Deus olha para Jacó e diz, ó, bichinho de Jacó, mas na verdade Ele está querendo dizer assim, quanta coisa gloriosa eu coloquei dentro de você, levanta e resplandece. Jesus se mostra, não para o seu alto benefício, para aqueles 3 discípulos, mas para o benefício daqueles 3. Então Jesus leva esses 3 discípulos para um monte, é um monte Tabor. Monte Tabor em Israel ali na Galileia, é a colina mais alta que existe ali. E ela é uma colina, eu não estive lá, mas existem nos meus planos para o ano de 2022, pisar na terra prometida, lá em Israel. Vai orando por mim, porque custa pouco para ir para lá. Só 50 mil reais. Está fácil de alcançar isso. 50 milhões, a gente tem que suar um pouco mais. Mas Jesus pega esses 3 discípulos, leva para o Monte Tabor. Tabor significa pináculo. Lembra um outro momento que isso aconteceu na vida de Jesus? Que ele foi levado para o pináculo? Quando lá o diabo pega ele, ali naqueles 40 dias no deserto, no jejum, leva ele para o pináculo e diz aqui, ó, tudo que tem aqui, ó, se você me adorar, é teu. Mas agora Jesus pega 3 discípulos, pega eles, leva para o Monte Tabor, o pináculo, o monte mais alto, para ali revelar a glória que ele já tinha. A gente não precisa de gente para dizer o que a gente tem e o que a gente não tem. Presta atenção nisso. Jesus já sabia o que ele tinha. Ele já sabia o que ele carregava. Por isso ele teve condições de ir lá no pináculo dizer para o diabo, não, eu digo não para essa tentação. E você pode dizer não para a tentação. Se você sabe quem você é, você diz não para a tentação. Então Jesus agora ali no Monte Tabor, na altura, e esse Monte Tabor é um lugar onde teve vários eventos na Bíblia que citam esse monte. Por exemplo, Débora e Baraque, eles reuniram o exército de Deus ali contra Jabim, o rei de Azor. E por que Jesus leva esses 3 discípulos para o pináculo, o Monte Tabor? Porque Deus é um Deus de encontro. Deus é um Deus de encontro. Deus, Ele é o Deus de planícies, de vales, mas Deus é Deus do monte. Deus é Deus do monte. O monte, parece-me que para Deus, um monte é um lugar assim, espetacular de revelação. Parece que o monte é um lugar assim, de encontros poderosos. E por que será? Porque quando a gente diz, eu vou para o monte, tem muita coisa envolvida. Por exemplo, tem um esforço envolvido. Quando você diz, eu vou para o monte, você tem um foco envolvido. Quando você diz, eu vou para o monte, você diz, eu estou indo buscar algo. Aonde? No monte. Monte são lugares de atenção única. Montes não são lugares de mente dividida, atenção dividida. E Jesus leva esses 3 discípulos lá para cima do monte. Irmãos, nós precisamos encontrar um monte. Nós precisamos encontrar um monte. Se você quer crescer em revelação e intimidade com Deus, você precisa encontrar um monte. Onde é um monte? Jesus, falando sobre isso, lá nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, 6, ele diz, quando você orar, vai para o seu quarto, esse é o monte. Fecha a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. Então o pai que vem em secreto o recompensará. Teu pai ouve em secreto e ele te recompensa no público. Um monte. Será que não está faltando na sua vida um monte? O que é um monte? Um monte é o lugar onde eu me encontro com Deus.
Você precisa ter um lugar onde você se encontra com Deus. Pode ser o seu quarto, pode ser um monte. Arruma um lugar na sua casa. Encontre um lugar e você vai dizer, este lugar é o meu lugar de encontro com Deus. Será que não está faltando isso na sua vida? Um lugar onde você pode dar atenção total para Deus. Já experimentou ir para o seu tempo de oração levando o celular? Você está orando, aí vem aquele negócio que vem mensagem, né? E a gente já não se aguenta mais. A gente está se tornando, se bem que eu acredito que a gente está se tornando alguém que consegue controlar as redes sociais, porque o Facebook está dizendo assim para a gente, pelo menos para mim, está mandando mensagem, fulano de tal publicou, você não quer fazer uma manifestação, dizer se você gostou ou não? Quer dizer que ele acha que a minha audiência para ele está diminuindo, graças a Deus. Se a minha audiência para as redes sociais está diminuindo, quer dizer que a minha audiência para outros ambientes importantes da minha vida está aumentando, para Deus, para a minha família, para as pessoas que estão perto de mim. Mas será que não está faltando isso na sua vida? Jesus tira esses 3 discípulos da geografia deles e os leva para uma outra geografia. A vida de Jesus, ela é uma vida de oração muito solitária. Às vezes a gente olha para os evangelhos e a gente acha que Jesus estava sempre ali com os discípulos. Vem cá, meus meninos, vamos orar junto. Oh, Senhor, glória a Deus, aleluia, vamos. Não. A vida de oração de Jesus era uma vida de oração solitária. É que a gente às vezes lê rapidamente sim, a gente não percebe as nuances. Então, era difícil Jesus convidar alguém para ir orar com ele. Não era um negócio que acontecia toda vez. Por exemplo, você tem vários textos que os discípulos se encontram com Jesus descendo do monte. Por exemplo, aqui em Mateus capítulo 17, Jesus está descendo do monte e vem um pai desesperado. Jesus, meu filho, ele anda tendo ataques, sofrendo muito, tenha misericórdia dele. Seus discípulos tentaram expulsar o demônio, mas não conseguiu. Jesus, o senhor consegue? Porque Jesus tinha esse princípio poderoso na vida dele. Qual que é? Jesus passava mais tempo com Deus e pouco tempo com o problema. Hoje é o contrário. Você passa mais tempo com o problema e pouco tempo com Deus. Sua pressão arterial está alta. Sua diabetes emocional está aos milhares. Você não está conseguindo dormir à noite. Você anda atribulado porque você está passando mais tempo com o seu problema do que com Deus. Quando a gente passa mais tempo com Deus, nossos problemas são mais facilmente dominados. Quanto maior tempo você passar com Deus, menor tempo vai ser você lidando com seus problemas. Quanto maior tempo você passar com Deus, menor vai ser o tempo que você vai ficar aí nesse deserto. Quanto maior for o tempo que você passar com Deus, menor vai ser o tempo de angústia na sua vida. Ei, você consegue perceber que Deus está afinzaço de apressar o milagre sobre a sua vida? Tudo que você tem que fazer é passar mais tempo com Ele. Passe mais tempo com Ele. Eu quero ser a tua companhia, ó Deus. A minha atenção é tua, ó Deus. Meu coração é teu, Senhor. A minha mente é tua. O meu foco é teu, Senhor. Este culto, por exemplo, é um monte para a gente hoje. Nós subimos a um monte. Você fez um esforço para poder chegar até aqui. E olha que a gente tem que fazer bastante esforço, né? Porque se você veio de carro ou de um outro meio que não seja a pé, você teve que fazer um investimento para chegar até aqui. É um esforço. É um tempo. Mas se você estiver aqui com a mente dividida, entendeu? Com atenção no que está rolando nas redes sociais. Isso acontece com discípulos jovens. Isso é não maduro. E Pedro, Tiago e João, eles eram jovens. Às vezes as pinturas que a gente encontra aí dos discípulos nos apresentam uns discípulos mais maduros, assim, tipo assim, um pouco mais velho. Mas não, esses discípulos não eram assim. Os historiadores dizem que João tinha mais ou menos entre 16 e 17 anos. Eu nem vou perguntar para você quem é que tem essa idade aqui, porque você imagina isso? Um adolescente, um pré-jovem, se entregando totalmente a Jesus, dando sim para Ele. Não, eu me envolvo, vamos lá. Por exemplo, Pedro, diz os historiadores que era o discípulo mais velho dos 12. Ele tinha entre 22 e 23 anos. Pastor, mas é confiável isso? É. Por quê? Porque naquela época a expectativa de vida era muito baixa. Um homem naquela época vivia em torno de 40 anos.
Hoje, 80, 90, algumas pessoas já estão chegando a mais de 100. Agora você imagina Jesus convidando esses discípulos. Vamos orar. Os discípulos não estavam sempre com Jesus orando, mas agora Jesus dá um convite para ele. Vamos orar. Imagina a expectativa desses homens. Jesus vai ensinar o coração dele. Jesus vai ensinar o que é que move ele. Jesus vai... A gente tem que ter expectativa nesse lugar chamado oração. Porque olha só o que acontece quando Jesus começa a orar. Isso está registrado em Mateus, aqui em Lucas mesmo, mas Mateus capítulo 17, que é um outro texto que fala sobre esse momento, vai dizer aqui, Mateus capítulo 17, versículo 2, que e transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Quando Jesus começou a orar, a roupa dele, o rosto dele transfigurou. Agora, considere isso, porque isso aqui é muito importante. Quando Jesus começa a orar, a identidade dele começa a ser revelada. Olha como isso é importante. Quando Jesus começa a orar, a identidade dele começa a se manifestar. Não tem lugar melhor para a gente se conhecer, se não for nesse lugar chamado oração. A oração é este lugar onde o verdadeiro você vem para fora. A oração é este lugar onde a sua verdadeira natureza espiritual vem para fora. A oração é este lugar onde nós colocamos em evidências as latências que nos aprisionam por anos. Há quanto tempo você luta contra um pecado? Há quanto tempo sua carne é inclinada para um lado ruim? A oração, ela trata as raízes de amargura. A oração, ela tira a desesperança instalada no nosso coração, na nossa vida. As desilusões, elas somem quando a gente está diante de Deus em oração. Um exemplo claro disso são os salmos. A maioria dos salmos são orações. Às vezes você pega uma oração nos salmos, começa lá dizendo assim: Senhor, corta a cabeça dele, tira os dedos, corta os pés. Eu quero que o Senhor se vingue desses homens. Mas aí vai terminando, o cara vai orando. Quando chega lá no final, o salmista diz assim: não, mas seja feita conforme a sua vontade. A gente entra com furor diante de Deus, no momento de oração, querendo vingança, querendo juízo, mas a gente está ali, aí a nossa natureza divina vai vindo para fora, e aí o nosso coração vai ficando quebrantado, nosso coração vai ficando amolecido, e a gente diz assim: tudo bem, Senhor, eu perdoo essa ofensa, tudo bem, Senhor, só me ajude a atravessar esse momento difícil. Mas aprenda isso, a oração vai revelando quem nós somos. A oração, ela é como um espelho voltado para dentro. E tudo está dentro de nós. Tudo. Mateus capítulo 6 diz que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo vai ser cheio de trevas. Então, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, uma obra incrível começa a ser feita na sua vida. Você começa a ser reedificado. Você nasce de novo, você nasce no Espírito. Você é restaurado à imagem e semelhança do seu Pai. É um trabalho que o Espírito Santo começa a fazer na sua vida, que ele vai terminar com o você perfeito. Mas a oração é este lugar que revela o você perfeito. A oração é este lugar onde você conhece o você ideal, o você espiritual, o você, a imagem de Deus. A oração é esse lugar onde você é descoberto, onde você é aparecido, onde você surge. Nós vamos orando, nós vamos nos descobrindo. Nós vamos orando, nós vamos nos percebendo. Nós vamos orando, nós vamos nos conhecendo. Nós vamos orando, nós vamos nos entendendo. Por quê? Porque aquele que tem o código, aquele que tem o nosso DNA, ele sabe exatamente o que é que ele fez e o que é que ele colocou dentro de nós. E quando nós falamos com ele, a natureza que ele colocou dentro de nós, aquilo que ele colocou dentro de nós, começa a vir para fora. Observe hoje como as pessoas estão tentando ajudar as outras a se descobrir.
Não, fica que eu vou te ajudar a se descobrir. Eu vou dizer para você quem você é. Eu vou dizer para você qual é a sua natureza. Eu vou dizer para você como é que você foi feito. Vamos procurar Deus. Mais barato, mais rápido, mais eficiente. Muito mais. Ninguém precisa dizer para você quem você é. Já está escrito na tábua do seu coração, está no seu DNA aí, ó. Quando o Criador te fez, Ele já colocou dentro de você o DNA profético. É igual esse menino, Luiz Miguel, o guerreiro, o poderoso, o que vai executar coisas grandes. É isso. Já está aí dentro de você. Dentro de você existem respostas. Dentro de você existe graça. Dentro de você existe uma ousadia que você desconhece. Dentro de você existem soluções que você nem sabe para que serve. Toda prova que você faça, já tem algo poderoso dentro de você para resolver. Tudo que você precisa conquistar, já tem algo poderoso dentro de você que te dá força e capacidade para isso. Mas, eu estou ansioso para conhecer quem você é de fato. Quem você é como nova criatura. Sua mulher está querendo conhecer você, quem você é. Seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, está querendo conhecer exatamente quem você é, quem Deus fez você para ser. O você renovado, o você restaurado, o você que não é circunstanciado, mas você é o circunstanciador. Você não é o que é o termômetro, você é o termostato, entendeu? Você não é aquele que se adapta à temperatura, você imprime uma temperatura nova sobre os ambientes que você está. Ei, o mundo está ansioso para conhecer você, o você profético, o você de postura ética, o você com protocolos, o você com etiqueta do céu, o você sólido, o você firme. O mundo está esperando o seu eu perfeito se manifestar. Nós queremos celebrar o seu eu perfeito. Nós queremos celebrar o que Deus fez você. E é na oração que você vai se descobrindo. Então a Bíblia vai dizer que as vestes de Jesus começou a resplandecer. Vestes na Bíblia tem a ver com santificação e santidade. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca lhes falte o óleo sobre a sua cabeça. Vestes tem a ver com santificação. Falamos esses dias sobre o sacerdote Josué. Ele estava com as vestes sujas, e ele se apresenta diante de Deus, o acusador começa a acusar ele, porque é assim, quando as nossas vestes estão sujas, o acusador aproveita da situação. Começa a te acusar. Mas você pensa, você cometeu aquilo, você fez aquilo outro, você pensa que você é o santinho? Mas lá em Zacarias, Deus disse que quando Josué se apresenta com as vestes sujas, ele é tocado e as suas vestes são transformadas, é colocado sobre ele vestes limpas. Tirem as roupas impuras dele. Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Zacarias 3, verso 3 a 5. Eu coloquei vestes nobres sobre você. Quando a gente ora, existe algo que acontece no âmbito da santificação dentro de nós. A gente ora e as coisas vão mudando dentro de nós. A gente ora e Deus vai trocando as nossas vestes. Deus vai mudando a nossa vida. Você ora e você é reordenado. Você ora e você é reorganizado. Você ora e você é restituído. Suas emoções, principalmente suas emoções, elas são colocadas dentro da verdade. Isso é poderoso, mas só acontece quando você ora. É o 2 Pedro que diz... 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, que diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresça na graça e no conhecimento. Crescer no conhecimento é quando você lê a palavra. Crescer na graça é quando você ora. A Bíblia vai dizer que o rosto de Jesus começou a brilhar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou. O rosto da gente revela se a gente esteve com Deus ou não. Você já viu uma pessoa que saiu da presença de Deus? Como ela é? Como a sua semblante é pacificado? Como a sua face, ela brilha. Irmãos, quem está diante de Deus, quem esteve na presença de Deus, quem esteve em oração, o rosto brilha.
há um brilho diferente, há uma luz diferente sobre quem esteve com Deus. O rosto revela se uma pessoa esteve com Deus ou não. É diferente. Porque tem um crente que ora e tem um crente 6 horas, não tem? Tem um crente que ora e o rosto dele é transfigurado. E tem um crente de 6 horas, deixa eu melhorar. O crente, ora por mim aí, 6 oram por mim? É isso que eu quero dizer, entendeu? É o crente que ora e o crente 6 horas. O crente que ora tem a face transformada. O crente 6 horas... Ai, Deus. Ficou claro para você, né? Porque eu não quero cometer nenhuma gafe hoje. E sabe que muitos não têm sido luz nesse tempo. Por quê? Porque não têm estado com o Pai das luzes. Isso é incrível. Porque é lá em Mateus capítulo 5 que Jesus vai dizer: vocês são a luz do mundo. Você imagina, irmãos? Você vai com o Pai das luzes. Sua face começa a brilhar. Você vem para o mundo e as pessoas dizem: você teve com Deus, não teve? Vocês são a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade, uma pessoa que esteve com Deus. Também ninguém acende uma pessoa que esteve com Deus e esconde ela. Mas pelo contrário, uma pessoa que esteve com Deus, ela é evidenciada no mundo. É por isso que tem lá em Isaías capítulo 60, versículo de 1 a 5, que diz: levanta-te e resplandeça, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Você precisa estar mais com o Pai das luzes. Você tem que estar mais com Deus, porque quando você estiver com Deus, tua aparência vai ser transformada, teu rosto vai brilhar. E o texto de Isaías não para por aí, ele diz assim: mas sobre ti, o texto vai dizer assim, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Tem acontecido isso hoje? Trevas e escuridão? Mas o texto vai dizer: mas sobre ti o Senhor está surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Vai falar com o Pai das luzes, vai ter um tempo com o Pai das luzes. Quando você sair dali, é como Moisés, né? Moisés entrava ali na tenda do encontro, o rosto dele resplandecia. Ele tinha inclusive que ficar andando com um lenço na cabeça, assim, um negócio cobrindo a cabeça, porque as pessoas tinham medo. Você vai ver isso daqui. Aonde? Não sei onde, mas eu anotei aqui. Vai ter em algum lugar aí. É Êxodo, capítulo 34. Êxodo capítulo 34 vai dizer que quando Moisés saía da tenda do encontro, o seu rosto brilhava tanto que eles precisavam cobrir o rosto do cara. Então, estou terminando. Esses discípulos estão ali contemplando essas coisas e eles têm uma visão poderosa dos céus. Vai dizer que surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre acerca da partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Algumas pessoas, quando lêem esse texto, elas acham que Moisés e Elias, eles reencarnaram ali. Esse texto não está falando sobre reencarnação, esse texto está falando sobre uma visão. Tem tantos homens na Bíblia que tiveram uma visão. Pedro teve uma visão, Paulo teve uma visão, Daniel teve visões. É uma visão, não é uma reencarnação, é uma visão. E qual a visão que eles têm? Eles têm a visão de Moisés e de Elias. E quem era Moisés? Moisés, irmãos, é o homem mais importante do ambiente do Antigo Testamento. Moisés é esse cara que representa a antiga aliança. Então observe só que quando eles estão conversando, Jesus está conversando com Moisés e com Elias. Jesus está conversando com a antiga aliança e com a nova aliança. Olha só, uma conversa entre a antiga com a nova. Às vezes as pessoas leem e acham que Jesus veio para findar, terminar a aliança antiga. Mas Jesus não veio findar a aliança antiga, porque a aliança, ela existe só, ela é perpétua. O que pode existir numa aliança? O que pode existir numa aliança é um aprofundamento, e é isso que Jesus vem propor. Ele não veio revogar a velha aliança, ele veio propor um aprimoramento, um aprofundamento. Na velha aliança, era o que estava pela casca, era o que estava para fora. Na nova aliança, é o coração, é o que está dentro. Então, eu
Eu tenho uma empresa de celebrante de casamento. O logo da minha empresa é um diamante. Porque família é assim. Relacionamento conjugal é assim. Começa com um tição. Começa com um carvão. Mas vai se transformando. Vai se transformando. Você já prestou atenção no diamante? Todas as vezes que você joga luz sobre um diamante, uma faceta nova, uma cor nova aparece nele. Família é assim, irmãos. Todas as vezes que você joga luz sobre a família, uma faceta nova aparece dela. A aliança não se quebra, irmãos. A aliança se aprofunda. Guarda isso. A aliança não se quebra. A aliança se aprofunda. Estava ali também Elias. Elias é o profeta. Jesus é o cumprimento de todas as profecias. É um momento muito importante. Esse é um momento muito sublime do ministério de Jesus, quando ele começa a se mostrar. Agora, ele se revela ali, é um momento glorioso, é um momento esplendoroso. Mas qual é o tema da conversa do momento esplendoroso? A cruz. A cruz. Porque não tem glória sem cruz. Não existe glória sem cruz. Não existe ressurreição sem cruz. Não existe intimidade sem cruz. Não existe revelação maior sem cruz. Irmãos, glória e cruz, elas estão entrelaçadas. Glória e sacrifício estão entrelaçados. Revelação e santificação estão entrelaçados. Sem cruz não tem ressurreição. Sem cruz não tem glorificação, nem no céu e nem agora. Sem cruz não tem transfiguração, nem agora e nem nosso corpo transformado. Sem cruz, irmãos, não tem glória. Cristo fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você quer glória? A cruz é o caminho. Você quer uma manifestação maior do poder de Deus? A cruz é o caminho. E eles estão naquele momento glorioso, poderoso. Pedro abre a boca dele. Ei, Pedro, o que a gente faz, irmãos, quando a gente está experimentando um momento sublime, glorioso? O que a gente faz? Se a gente não sabe o que falar, a gente devia ficar quieto. Mas esse não foi a atitude de Pedro. Pedro, tudo está acontecendo ali, Moisés e Elias estão indo embora, Pedro está vendo aquilo, e Pedro puxa Jesus do lado e fala assim: Jesus, vamos construir aqui agora 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés, porque esse momento é glorioso, esse momento é esplendoroso, esse momento é poderoso, não vamos perder isso não, vamos construir tenda aqui, ó. É interessante como a gente quer colocar momentos esplendorosos, gloriosos, dentro de tendas. É comum eu ouvir: a igreja hoje já não é mais como antigamente. Já ouviu essa expressão? Mas não existe mais pastor como antigamente. Por quê? Porque a pessoa teve uma experiência gloriosa no passado. Ela teve uma experiência poderosa no passado e ela colocou essa experiência dentro da tenda. Quando a gente coloca uma experiência como essa dentro da tenda, a gente não vive nem no presente nem para o futuro. A gente sempre vive para o passado. E quando a gente olha para o passado, nós não temos postura para hoje e nem esperança para amanhã. É por isso que a gente precisa experiências novas, revelações novas, são momentos novos. Não coloque essas experiências que você tem com o poderoso, com Deus, dentro de tendas, porque senão, essa foi a proposta de Pedro. E graças a Deus que Deus é poderoso e consertou o momento. Como é que Deus consertou o momento? Quando Pedro acabou de falar, o que foi que aconteceu? A nuvem desceu. A glória do Senhor desceu. A nuvem desceu. E dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido. Ouçam a ele. Ouçam a ele. Capacidade de ouvir
continuamente Jesus. O que Jesus está dizendo, o que Ele está propondo para a gente. Essa capacidade de entender o que Ele fez, o que Ele continua fazendo. Essa capacidade de entender tudo que Ele falou e tudo que Ele continua dizendo, tudo que Ele continua falando. É isso que desperta na gente o desejo de ser dirigido pela voz de Deus. Alguém aqui quer ser dirigido pela voz de Deus? É isso que desperta na gente o desejo de ser orientado pelos céus. É isso que desperta na gente o desejo de ser instruído por revelação nova. É isso que desperta na gente, é isso que faz o nosso coração bater mais forte. É quando a nuvem desce. Irmãos, não perca o coração de criança. Não perca o coração de criança. Porque a nuvem está descendo perto de você, e de repente o teu coração está tão assim, está tão duvidoso, está tão cheio de si, que você não está percebendo o que Deus está fazendo. A glória do Senhor está sendo manifestada do seu lado, mas você está aí, estacionado, parado. Será que isso é de verdade? Será que é assim mesmo que Deus está agindo hoje? Você tem que ter um coração de criança. A criança estava brincando aqui na frente, ó. Está lá ainda, ó, brincando. Ela se enterte com qualquer coisa, ela se encanta. A gente vai ficando crente mais velho, a gente vai escolhendo o que a gente quer ouvir, a gente vai escolhendo os temas que a gente quer ouvir, a gente vai analisando tudo que é falado, a gente vai fazendo uma análise do culto. Essa música que cantou hoje, essa palavra que foi entregue hoje, o coração de criança, irmãos. Um coração de criança. Você pode ser que você conheça Jesus como um grande ensinador, como um grande mestre, até como um operador de milagres, porque os discípulos conheciam Jesus que multiplicava os pães e os peixes, mas agora eles estavam conhecendo o Jesus glorioso, a graça de verdade, a glória revelada. É isso que o Espírito Santo está dizendo para você hoje. Jesus está querendo dizer para você nessa noite: eu sou mais do que você está imaginando, eu sou mais do que você conhece, eu sou mais do que você já experimentou de mim. Deus quer mostrar mais dele para você, Deus quer revelar mais dele para você. Pedro, Tiago e João viram anjos, viram curas, viram momentos poderosos. E Deus quer proporcionar isso para você. Nesse exato momento aqui, ó. Eu sinto uma atmosfera tão gloriosa aqui neste lugar hoje. Estou tão à vontade aqui que eu ficaria até meia-noite falando com você, mas eu vi que você já está ficando com sono. Pode ser fome também, né? O rostinho vai ficando assim meio, né, abatido. Tem anjos aqui agora. A nuvem está aqui agora. Este lugar é um monte do Senhor, é um monte que Jesus convidou você hoje para se revelar para você. Como Ele fez com Pedro, Tiago e João. Ele quer mostrar a glória dele sobre a sua vida. E Jesus é esse ambiente multifacetado, é a multiforme graça de Deus. Todas as vezes que você olhar para Ele de um prisma, Ele vai se manifestar para você daquele prisma. Se você olhar para Ele como um homem que cura, o Deus que cura, Ele vai se manifestar para você, aquele que te cura. Se você olhar para Ele, o Deus que te dá vitória na batalha, Ele vai se manifestar para você, o Deus, o prisma que você olhar, o ângulo que você olhar, é a multiforme graça de Deus, e isso vai se manifestar na sua vida. Se eu fosse você hoje, e eu ia dizer para o Senhor: Deus, Tu és grandioso, Tu és poderoso, Tu és majestoso, Tu és justo, Tu és santo, porque enquanto nós declaramos isso para o Pai, para Deus, Ele vai editando a nossa vida conforme isso que nós estamos falando para Ele. Então, à medida que você fala a respeito de quem Deus é, Deus vai mudando dentro de você. Irmãos, é algo sinérgico, é algo transformador, é algo modificador, é algo que mexe a gente por dentro. Teu coração não está ardendo hoje? Fica de pé então, quero orar por você. Você pode fechar os seus olhos.
você vai ver Deus na sua vida. Você vai ver Deus na sua rotina. Você vai ver Deus na sua experiência espiritual. Você vai ver Deus se movendo sobre a sua vida. Assim como Jesus se revelou àqueles discípulos, mostrando a sua glória, hoje Deus abre os céus sobre a sua vida. Hoje o Senhor descortina o céu para te mostrar a glória poderosa, majestosa, gloriosa dele. Hoje, Pai, nós tiramos o véu de sobre o nosso rosto e pedimos que a Tua glória permanente, enche nossas vidas, ó Pai. Nós declaramos nessa noite, Pai, que queremos mais de Ti. Revela-nos, se mostre, revela-se aos Teus filhos e filhas nessa noite, poderoso e grandioso Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém.